Um bloco inteiro aí de um condomínio residencial na área sul de Chapecó está interditado depois de explosão e incêndio em um dos apartamentos. O caso foi na madrugada, 3 pessoas ficaram feridas. Diego Antunes e Roberto Bortolanza para a matéria. Era quase 1h da manhã quando José foi acordado por um forte estrondo vindo do apartamento ao lado. Eu vi aquela explosão que deu, daí nós não vimos o que é, daí quando nós saímos para fora, tava o griteiro dos moradores ali de cima que deu a explosão, com a menininha dela nos braços e gritando. A nora também levou um susto. Com o impacto, foi jogada do corredor para dentro do imóvel. Eu estava acordada, eu fui levar a cadela para ir fazer xixi na grama, e aí quando eu estava entrando para dentro de casa de novo, aí tinha o sofá, eu não cheguei a fechar a porta e veio uma força muito forte e me arremessou para cima do sofá. E aí nesse momento eu escutei os vidros quebrando e aí a gente só sabe gritar na hora, né? Não tive muita reação. Logo após a explosão, o fogo tomou conta do apartamento e passou a se alastrar pelo forro até os outros imóveis. O corpo de bombeiros chegou rápido e, devido ao risco de desabamento, combateu o incêndio pela área externa. Se tratar de uma edificação em alvenaria estrutural, devido ao deslocamento aí que ocorreu internamente na edificação, houve um colapso na estrutura. Então, optou-se aí por realizar esse combate de uma maneira externa, né, sem adentrar nessa edificação. Aqui nos arredores do prédio, a marca da destruição. Em decorrência da explosão, inclusive a vidraça veio parar aqui, ó, no canteiro. A outra, a alguns metros também, aqui na rua de calçamento que dá acesso a esse bloco. Segundo informações de moradores locais, a pessoa que estava morando nesse apartamento que incendiou, ela veio residir aqui há cerca de 2 dias. A mudança foi feita entre sexta e sábado e o imóvel estava sem energia elétrica. Pegamos os extintores de incêndio que tinha nos outros, mas assim, não conseguimos controlar o fogo por ter sido uma explosão muito forte, né? A princípio nós pensávamos que fosse aí o botijão de gás, né? Mas algumas pessoas subiram e não encontraram a botija, mas sim que começou da tubulação. Prova disso que o fogão dela ainda está intacto lá em cima, né? A gente fica na suspeita que seja, de repente, ela está com 2 dias que veio morar aqui, né? Não sabia, acho, de algumas coisas e o apartamento dela não tinha energia. Por causa da possibilidade de colapso, a Defesa Civil, que interditou o bloco inteiro, deve retornar durante essa semana para realizar a vistoria nos imóveis. Por enquanto, o retorno dos moradores está proibido. Tem 8 famílias, né? E essas famílias, todas elas tiveram que sair do bloco. Aí a Defesa Civil conversou com eles no local. Nós vamos fazer mais uma visita novamente lá e após a gente pedir toda a documentação necessária para que seja feito um laudo complexo sobre o que aconteceu, aí então será feito depois uma determinação para que se as famílias voltem ou não voltem para o local. Mas estragou bastante, né, gente? Pelo que a gente vê ali nos registros, estragou consideravelmente. Para ter uma explosão e paredes destruídas com tamanhas rachaduras, não sou engenheiro civil, sou um leigo no assunto, agora eu creio que a estrutura desse local está, se não totalmente, mas parcialmente bem comprometida. Vai ter que ter uma avaliação criteriosa aí para não existir nenhum outro tipo de acidente, né? Bom, vamos aguardar.